A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar estudando juntos esta ferramenta natural de conexão entre dois mundos e também nos precavermos perante as graves condições dos processos de simbiose espiritual, de inferioridade dos espíritos necessitados de luz, como nós, que estabelecem conexões através dos vícios, da fuga do dever, da falta de ouvirmos a própria consciência nos processos da obsessão. Estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2. Iniciamos o módulo 3, tema 2, o diálogo com os espíritos, onde vamos dar continuidade ao ponto. Falávamos do item o amor, onde o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Com nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto é possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Então é muito importante o conhecimento, porém é mais importante ainda o amor. Então primeiro temos que amar e depois também nos instruir. O conhecimento intelectual, por si só, continua a apostila, não é garantia de êxito na tarefa desobsessiva. O esclarecedor deve aliar à sua argumentação o mais elevado sentimento de solidariedade, fraternidade e compreensão, que são os germes embrionários do amor. É o que podemos ao nosso alcance estabelecer, pelo respeito, pela consideração, pelo acolhimento, buscando auscultar os sentimentos do sofredor, ou seja, pela empatia, nos colocarmos no lugar dele. Então, colocando-se na posição do assistido, para melhor compreendê-lo e auxiliá-lo, como alerta André Luiz, para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus da humana compreensão. Mas, meu caro ouvinte, como usar a palavra para dialogar com os comunicantes em uma manifestação mediúnica? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. No atendimento mediúnico a espíritos necessitados, a palavra expressa tanto o que dizer quanto o como dizer. Deve ser pronunciada num tom de voz harmônico, tranquilo, destituído de afetação, nem imposição, na forma fraterna, como a de quem conversa com um amigo ou familiar, momentaneamente distante do equilíbrio. André Luiz recorda que, ao nos comunicarmos com alguém, emitimos energias que poderão conduzir o ouvinte à harmonia ou desajuste, pois a palavra sempre carrega o magnetismo de quem fala. Então, meu caro ouvinte, esse magnetismo exalado pelas palavras, pela articulação, pela forma que vamos estabelecer o uso do entendimento, do sentimento exarado, pela boca, pela língua, pela articulação, estabelecendo a comunicação, nós podemos fazer com que quem está nos ouvindo entre em estado de harmonia, ou fique irritado e entre mais em desajuste. Então, a palavra, qualquer que ela seja,
surge sempre invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, por intermédio dos fios positivos e negativos de sentimentos e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Então, a mediunidade do diálogo não vai ser somente usada na reunião mediúnica, mas no dia a dia. É onde nós vamos nos aperfeiçoar, é onde nós vamos colocar em prática o que realmente aprendemos dos ensinos do Espiritismo, desse mecanismo tão importante que é o falar sempre comedidamente, sempre com conhecimento antecipado daquilo que vai ser estabelecido, de quem vai ouvir, colocarmos no lugar de quem vai nos ouvir. Seria agradável dizer o que temos para dizer? É importante, é necessário, mas qual é a forma que vamos dizer? Então, o que dizer e como dizer é a ciência. Em outra obra de sua autoria, André Luiz descreve um atendimento que modificou radicalmente a conduta adotada pelo obsessor, simplesmente porque o dialogador soube aliar simplicidade, tato, gentileza e entonação adequados à palavra. Então ele escreve: a paciência do doutrinador sensibilizava-nos. Não recebia Libório qual se fora defrontado por um habitante das sombras, suscetível de acordar-lhe qualquer impulso de curiosidade menos digna. Então Libório é o dialogador e está atendendo um comunicante do mundo espiritual. E a obra é nos domínios da mediunidade. Ainda mesmo descontando o valioso concurso do mentor que o acompanhava, Raul emitia de si mesmo sincera compaixão de mistura com o inequívoco interesse paternal. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se o fizesse um familiar que regressasse de mente ao santuário doméstico. Talvez, por essa razão, o obsessor a seu turno se revelava menos agastadiço, menos irritado. Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpleza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, alcançavam-no agora em cheio no tórax, como que a lhe buscarem o coração. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente: Libório, meu irmão. Essas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha inflexão de generosidade fraternal que o hóspede não pôde sopitar o pranto que lhe subia do âmago. Então, muito sensibilizado o comunicante, ele recebeu essa palavra com tanto carinho, com tanta inflexão de generosidade, que transbordou então de lágrimas e apresentou esse pranto, o choro. Emmanuel, no livro O Consolador, abordando os elevados sentimentos que precisam ser desenvolvidos pelo médium esclarecedor, estabelece uma valiosa diferenciação entre doutrinar e evangelizar. Então Emmanuel escreve: assim, não basta doutrinar o espírito, no sentido de transmitir-lhes informações ou ensinar-lhe algo. É importante evangelizar. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do espiritismo, e para evangelizar é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Então assim, meu caro ouvinte, nós não temos o amor desenvolvido dos espíritos superiores,
mas nós sentimos a presença do Cristo e temos Ele por ideal. Então, por amor ao Cristo, pelo seu ideal, nós nos tornamos dóceis aos bons espíritos para nos dirigirem a palavra e então nós verbalizarmos com todo respeito, com generosidade, sem afetação, com equilíbrio, com harmonia, sem inventar vozes muito doces, mas falando normalmente. Com o ideal do Cristo, esse sentimento vai acompanhar toda a vibração da palavra até alcançar o comunicante necessitado de luz. O outro item é a prece, o passe e as irradiações mentais. Então repare que é todo um conjunto de ação que o dialogador, ou esclarecedor, ou doutrinador vai realizar. Ele usa da palavra, da inspiração, ele pode orar para o comunicante, enquanto está falando, vai aplicando passes de dispersão e vai irradiando mentalmente seu pensamento sem precisar entrar em embates de discussões com pontos de vista do comunicante. Então a prece e o passe, nós já estudamos esse capítulo, são recursos valiosos de apoio ao diálogo com os espíritos, sobretudo quando se esgota qualquer tentativa de entendimento. Então não é possível ajudar o comunicante a compreender determinado recurso de valor do Evangelho, da posição que ele se encontra, da questão da imortalidade da alma, da possibilidade do encontro com parentes. Ele está irredutível, ele está muito nervoso, está quase gritando, não está porque o médico psicofônico o está controlando. Então não há como conversar com ele, realmente. Então recorremos à prece e o passe. Fornecem a necessária harmonia, tanto ao manifestante, portador de desequilíbrio, quanto ao próprio médium, considerando que os trabalhadores da equipe espiritual recolhem também as forças mentais emitidas pelos participantes do grupo, inclusive as que fluem abundantes do médium. Então é toda uma equipe, todo um conjunto harmonioso, em condições de homogeneidade, de comunhão de pensamentos e sintonia, que estabelecem esse feixe de amor em que nós, instrumentos necessitados de luz, também vamos nos beneficiar de toda a presença da proposta da espiritualidade superior no trabalho de assistência mediúnica nas reuniões de desobsessão. Vamos continuar estudando o diálogo com os espíritos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o módulo 2, tema 3, o diálogo com os espíritos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, programa 2. Então, muito importante toda essa organização, toda essa técnica associada ao sentimento para acolhermos, para desenvolvermos a empatia e auxiliar aqueles espíritos necessitados que a espiritualidade permite que chegue até nós através da reunião mediúnica de desobsessão, nessa proposta séria de trabalho do bem com Jesus, em horário previamente estabelecido, semanalmente, com uma equipe em que se possa contar com amizade, com afinidade, com homogeneidade nesse propósito. Então, em algumas situações específicas, quando a conversa fraterna não se revela produtiva, pode-se induzir o espírito ao sono ou à regressão da memória,
favorecidos pela atuação dos benfeitores espirituais, que intuitivamente sugerirão tais medidas. Então, um recurso é muito interessante esse do sono. E é uma forma de hipnose, de magnetismo. Há magnetizadores nos auxiliando na hora do diálogo. Então, o espírito não sabe onde está, não é ouvido pelo encarnado em seu lar, não entende por que foi trazido ali, não entende onde se encontra, do que se trata aquela condição. Ele pergunta se já morreu, e é algo muito delicado responder isso diretamente. Nós temos que acolhê-lo e auxiliá-lo, nesse caso, induzindo ao sono, para que ele possa se harmonizar e depois reencontrar com os parentes desencarnados, com instrutores que vão se apresentar para ele e acolhê-lo no mundo espiritual. Não é aconselhável estabelecer esse choque de realidade, nem essa necessidade de apresentar todo o contexto de onde ele se encontra. Nós podemos dizer que ele se encontra em um hospital, podemos dizer que ele está num educandário de amor, numa oficina de trabalho voluntário em que ele está sendo acolhido, que é importante que ele cuide da própria saúde antes de tirar todas as suas dúvidas, que tudo será esclarecido quando ele se harmonizar, que serão feitos exames gratuitos. Ele vai perguntar se tem que pagar e você vai dizer que é tudo gratuito, porque somos todos voluntários no bem, com o propósito do amor, do bem do Evangelho de Jesus. Quando é possível também dizer isso. E quando ele está renitente para afirmar que se encontra isento de qualquer razão da qual se julga vítima, está injustiçado por uma ação que ele considera o mal, temos que ajudá-lo a recordar que também nós, no passado, assim procedemos da mesma forma, para agora recebermos o mesmo teor daquilo que nós não pudemos avaliar. Ao causar o mal a alguém, não vamos sentir o que o outro vai sentir. Então, o restabelecimento, a oportunidade do resgate, é quando sentimos, em escala muito menor por causa da misericórdia, algo parecido. Então, existe essa técnica hipnótica também, que leva o espírito a recordar o passado. Ele vê uma tela fluídica na frente dele, os espíritos trazem esses recursos de telas, de apresentações, do registro da própria história do espírito que ele também fez. Então, quando ele se enxergar fazendo o que fizeram para ele, e ele fez da mesma forma, igualmente, no mesmo teor, ele vai reconsiderar e vai ser auxiliado e direcionado para se libertar do processo. Então, isso é a regressão de memória. Não somos nós que fazemos, nós induzimos. E os espíritos superiores usam, então, essas telas ectoplasmáticas, usam esse recurso de fazer com que o espírito reconheça-se, às vezes em existências anteriores, pelo que ele passou, também o que ele havia feito. Então, não só o sono, mas a regressão de memória, favorecidos pela atuação dos benfeitores espirituais que intuitivamente sugerirão tais medidas. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, que é o caso, o diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que o necessitado rebelde seja confiado a assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante asserene o companheiro perturbado, amparando-se-lhe o afastamento da cela mediúnica. Ou seja, estamos considerando aqui o corpo do médium, que o autor chamou de cela mediúnica. A maneira do enfermo desesperado da terra, a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Esse trecho foi retirado da obra Desobsessão. O autor é o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira.
Então, meu caro ouvinte, esta é outra obra que pode ser considerada assim, uma cartilha básica para os trabalhadores da reunião de desobsessão. O Livro dos Médiuns, nos domínios da mediunidade, o Diálogo com as Sombras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E essa obra Desobsessão trata-se especificamente de condições muito particulares, muito específicas, das quais nós temos que fazer uso dela, inclusive antes de começar a reunião, é recomendável essa leitura, ou um estudo adequado fora do dia da reunião da equipe, para nós debatermos essas ocasiões. Quando é importante induzir o espírito ao sono? Quando que é necessário estabelecer o recurso da regressão de memória? E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 55, sob o título Espíritos Perturbados, página recebida em reunião pública de 1º de agosto de 1960, abordando a questão número 292 do Livro dos Médiuns, em seu 22º parágrafo. É possível conhecê-los de perto. Surgem quase sempre na categoria de loucos e desmemoriados entre a negação e a revolta. São criaturas desencarnadas, espíritos que perderam o corpo físico e, porque se detiveram deliberadamente na ignorância ou na crueldade, não encontram agora senão as próprias recordações para viver e conviver. Encerravam-se na avareza e prosseguem na clausura da sua velhice. Abandonavam-se à viciação e transformam-se em vampiros, à procura de quem lhes aceite as sugestões infelizes. Abraçavam a delinquência e sofrem o látego do remorso, nos recessos da própria alma. Confiavam-se à preguiça e carregam a dor do arrependimento. Zombavam das horas e não sabem o que fazer para que as horas não zombem deles. São tantas as aflições que descobrem nas paisagens atormentadas da mente iludida, que são eles, homens e mulheres, que escarneceram da vida, os verdadeiros autores de todas as concepções de inferno, além da morte, que han aparecido no mundo, desde a aurora da razão no campo da humanidade. Antigamente, a abordagem de semelhantes companheiros era obscura e quase que impraticável. Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los. Podes, assim, vê-los e ouvi-los nos círculos medianímicos, registrando-lhes as narrativas inquietantes e as palavras amargosas. No entanto, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. Não te gabes, porém, de doutriná-los e corrigi-los, porque a divina bondade nos permite atendê-los, buscando com isto corrigir-nos e doutrinar-nos na terra e além da terra, a fim de que saibamos evitar todo erro, enquanto desfrutamos o favor do bom tempo. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, lembrando-nos desta possibilidade maravilhosa de sermos úteis aos espíritos transviados do mundo, que se viciaram, que fugiram
ao cumprimento do próprio dever e não ouviram a voz da própria consciência. E que todos esses recursos também dizem respeito a todos nós, enquanto estamos a caminho também para viver as nossas vidas. E desde já que seja pela libertação de todo o mal, hoje e sempre com Jesus, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.